Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 307, onde iremos ler Jeremias capítulo 5 e 6, e depois João, o Evangelho segundo João, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 1 ao 24. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Hoje, domingo, 5 de abril de 2026, graças a Deus, estamos aqui mais um dia para a leitura da poderosa palavra. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, graças a Deus, estamos aqui neste domingo, mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Obrigado, meu Pai, por esta rica oportunidade. Vem falar poderosamente ao nosso coração, tanto no livro de Jeremias, quanto no Evangelho segundo João, e que possamos não ser somente leitores, mas praticantes da Tua poderosa palavra. Nos ensina a viver, nos ensina a transmitir, Pai, todo o conhecimento das Sagradas Escrituras. Nos ensina, meu Senhor, a se fortalecer contra as astutas ciladas do inimigo, contra todo tipo de vento de doutrina estranho, diferente da Tua palavra. Meu Senhor, que possamos ter uma vida a cada dia buscando intimidade maior contigo. Repreende toda interrupção, Pai, neste momento de leitura, seja humana, seja espiritual, e nos dá, Pai, uma leitura abençoada, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, Jeremias capítulos 5 e 6. Capítulo 5 não tem subtítulo. Diz assim o versículo 1: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação
de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Aleluia, glória a Deus. Vamos agora aqui para Jeremias, capítulo 6, tudo bem? Também não tem subtítulo, diz assim a palavra do Senhor. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, e já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente espigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos.
A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo, em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda aqui, Jeremias capítulos 5 e 6, tudo bem? Vamos agora para o Evangelho segundo João, começar o capítulo 6. A leitura se dará do versículo 1, tudo bem? Ao versículo 24. Tem como subtítulo a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar na Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Glória a Deus, somente aqui até o versículo 24. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã de leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã que está engajado neste projeto. Dá, Pai, um domingo abençoado de livramento. Vem livrar de todo mal, repreender todo acidente. Que possamos, meu Pai, nunca perder a comunhão contigo e com a tua palavra. Eu te oro, Pai Santo, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos agora para o nosso plano de leitura. Lembrando que ele está disponível para impressão, certo? Domingo, dia 307, Jeremias 5 e 6 foi a leitura no Antigo Testamento. E depois, João, capítulo 6, do versículo 1 ao 24, foi a leitura do Novo Testamento. 5 de abril, estamos aqui agradecendo mais um dia e também pelas vossas orações. Mais tarde iremos todo cultuar o Senhor, não perca a oportunidade de ir para a casa do Senhor, leve um parente, um conhecido, convide um amigo para ouvir a palavra, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.